Esta semana começamos o nosso programa em jeito de homenagem ao mestre do cinema e esta quarta-feira, dia 7 de março, marcam os 20 anos da sua morte. Estou a referir-me a Stanley Kubrick. Nasceu a 26 de julho de 1928 em Nova Iorque e desde muito cedo demonstrou competências ao nível da escrita e da literatura, competências acima da média, mas, por outro lado, denotava alguma falta de capacidade para sociabilizar. Apercebendo-se destas dificuldades, Jack L. Kubrick, o seu pai, oferece-lhe uma máquina fotográfica profissional e ensina Stanley a jogar xadrez e a importância da literatura. Estas três atividades vão estar presentes durante o resto da sua vida. Durante o liceu, trabalhou como fotógrafo para o jornal da escola e, juntamente com alguns amigos, ia desenvolvendo a técnica da fotografia. Vendeu a sua primeira fotografia para a revista Look por $25 e foi publicada a 16 de junho de 1945. Tinha 16 anos. 6 meses mais tarde, e depois de ter terminado o liceu, torna-se fotógrafo da Look e aprende com os profissionais tudo sobre fotografia. Durante os anos em que trabalhou como fotógrafo, desenvolveu técnicas e começou a contar pequenas histórias. Um dos seus primeiros fotoensaios foi O Pugilista, sobre a vida do peso médio Walter Cartier. O seu gosto por contar estas histórias, em imagens, aliada ao gosto pelo cinema, levaram Stanley Kubrick a querer realizar, a fotografar e a montar os seus filmes. E foi assim com Day of Fighting, em 1950, a sua primeira curta-metragem. Com um orçamento muito limitado, Kubrick gastou $3.900 e vendeu a sua curta por $4.000 à RKO Pate. A partir daqui, dedica-se inteiramente ao cinema e aprende com profissionais enquanto trabalhava nos seus projetos. Mas, sem emprego para se sustentar a si e a Toba, a sua primeira mulher, recorreu a outra das coisas em que era brilhante: o xadrez, que jogava na Washington Square, onde conseguia fazer quase $300 por dia. A sua primeira longa-metragem foi Fear and Desire. A crítica foi contraditória relativamente à realização de Kubrick, mas todos ficaram impressionados pelas imagens que ele compusera. Era difícil arranjar trabalho e Kubrick saltava de projeto em projeto, até que em 1955 faz Killer's Kiss, a história de um pugilista no final de carreira e de uma dançarina de cabaré. Financiado por alguns amigos e familiares e usando a técnica de guerrilha, não tinha autorizações para gravar nas ruas de Nova Iorque e então tinha que o fazer de forma muito discreta, conseguiu acabar o filme e foi vendido à United Artists por $75.000, o que era muito bom na altura para um realizador independente. Seguiu-se um roubo no hipódromo, e desta vez com a colaboração da United Artists, que adiantou $200.000 para este seu projeto, e o seu sócio e colaborador, James B. Harris, adiantou $80.000 e os restantes $50.000 foram pedidos ao seu pai. Na altura, Kubrick já se tinha divorciado de Toba e vivia com Ruth. Um roubo no hipódromo não teve o sucesso desejado e o filme acabou lançado como sendo um filme de série B, mas conseguiu boas críticas, o suficiente para despertar a atenção da MGM. Hey, how about some service, you stupid-looking Irish pig? Hey, what's the matter with you? Seguiu-se Paths of Glory, um drama de guerra com Kirk Douglas como protagonista. Quando estreou em 1957, causou alguma controvérsia. Esteve proibido em França até 1974, foi retirado do Festival de Cinema de Berlim e censurado pelo exército suíço, e os Estados Unidos proibiram a sua projeção nas bases da Europa. Mas a crítica estava do lado de Kubrick e a sua mestria com as imagens era reconhecida por todos. Entretanto, Kirk Douglas tinha os direitos do romance de Howard Fast, Spartacus, e tinha encomendado o argumento a Dalton Trumbo, que se encontrava na lista negra de argumentistas na altura da caça às bruxas em Hollywood.
Douglas já tinha um realizador, mas não estava totalmente satisfeito. Despediu-o e, num fim de semana, conseguiu contratar Kubrick. Era um filme com 6 milhões de dólares de orçamento. As filmagens foram longas e tiveram alguns problemas. A atriz principal teve de ser operada de urgência e Douglas chegava muitas vezes atrasado e Tony Curtis trabalhou com um pé engessado. Mas foi um sucesso comercial e provou que Kubrick era capaz de fazer filmes de grande orçamento. I'm free. What do I know? I don't even know how to read. You know things that can't be taught. Antes de fazer Spartacus, Stanley Kubrick tinha adquirido os direitos de Lolita, a história de um homem de 39 anos que se apaixona por uma rapariga de 12 anos. E Kubrick queria passar a obra para o grande ecrã. Não foi fácil, pois Kubrick queria assegurar todos os aspectos do filme e ter o corte final. Lolita foi alvo das mais variadas críticas e obteve uma receita de bilheteira de 3 milhões e 700 mil dólares na sua estreia. E com este filme, Kubrick e Harris tinham conseguido a sua independência cinematográfica. Nos tempos que se seguiram, Kubrick tinha lido muito sobre estratégia nuclear e o clima de Guerra Fria que se vivia na altura levaram-no ao próximo projeto, Doutor Estranho Amor, uma sátira de humor negro sobre a guerra. Rendeu 5 milhões de dólares nos Estados Unidos e teve um custo de 2 milhões de dólares. Mais uma vez, Kubrick filmou em Inglaterra porque era mais barato e contou com Peter Sellers a desempenhar vários papéis de uma forma brilhante. Hey, what about Major Kong? O passo seguinte para Kubrick era um bom filme de ficção científica e, em fevereiro de 1964, recomendaram-lhe a obra de Arthur C. Clarke. Entretanto, conheceram-se e juntos criaram 2001 Odisseia no Espaço. Kubrick queria realismo neste projeto e foram feitas inúmeras entrevistas a peritos espaciais, biólogos, teólogos e astronautas. Tudo para um monólogo inicial que acabou por ser cortado e, com o passar do tempo, Kubrick ia cortando cada vez mais falas. Em tempos, alguém descreveu 2001 Odisseia no Espaço como um poema visual. Ganhou o Oscar para melhores efeitos especiais, o único Oscar que Kubrick recebeu em toda a sua carreira, e desde então o filme tem assumido um estatuto mítico e a sua força continua intacta com o passar do tempo. Com o escalar da violência em Nova York e como tinha gravado os seus 2 últimos filmes em Inglaterra, Kubrick e a família, Christine, a sua terceira mulher e as suas filhas, decidiram mudar para um ambiente mais seguro e compraram a Abbott Mead, perto da Pinewood Studios. E, curiosamente, o seu próximo filme seria talvez o mais violento de todos, Laranja Mecânica, a adaptação de um romance escrito por Anthony Burgess em 1962, sobre um grupo de rapazes que cometia todo o tipo de crimes, violência de uma forma gratuita. Laranja Mecânica acabou por ser demasiado controverso. Houve incidentes que imitavam a sua violência extrema e muitos culpavam a obra de Kubrick. A exibição pública de Laranja Mecânica esteve proibida entre 1974 e 2000 no Reino Unido. Mas, mais uma vez, foi um sucesso comercial. In all my pain and sickness, what music it was that cracked and boomed. It was Ludwig van. 9th Symphony, 4th Movement. Depois seguiu-se o seu trabalho mais incompreendido. O romance histórico Barry Lyndon, a história de um homem
que não olhava a meios para conseguir o que queria. O filme estreou a 18 de dezembro e custou 11 milhões de dólares. Venceu alguns prémios, mas não conquistou o público. Sobre isso, Kubrick escreveu: o mais importante num filme não é ter tanto sucesso, mas sim não ser um fracasso, porque cada fracasso limita as oportunidades futuras de fazer os filmes que se quer. Com a necessidade de ter um êxito, Kubrick leu vários livros e encontrou um best-seller de Stephen King, Shining, a história de um hotel assombrado e de uma família que vai tomar conta desse hotel durante a época baixa em que não tem clientes. Algumas das cenas deste filme ficarão para sempre na história do cinema. O filme estreou em maio de 1980 e, graças à publicidade feita pelos estúdios da Warner, foi um sucesso de bilheteira. Mas a crítica, na sua maioria, foi negativa. Here's Johnny! Passaram 7 anos até que Kubrick fizesse outro filme. Seguiu-se Nascido para Matar, um retrato brutal e muito realista sobre os soldados rasos que recebiam treinos de fuzileiros e eram enviados para o Vietnã. Quando começaram as filmagens, a primeira cena a ser gravada era com os soldados e o sargento militar, o ator Lee Ermey, que tinha sido, na vida real, um instrutor militar, e o seu casting foi por cassete, onde Ermey junta alguns atores e começa a humilhá-los durante 15 minutos. Kubrick gostou tanto que não só contratou Lee Ermey, como transcreveu alguns dos seus insultos para as falas do filme. Sir, yes, sir! Private Joker, why did you join my beloved corps? Sir, to kill, sir! So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face. Sir! You got a war face? Ah! That's a war face! Now let me see your war face! Ah! Nos anos que se seguiram, Kubrick trabalhou em vários projetos. Um deles era o filme Inteligência Artificial, que mais tarde, e depois da sua morte, veio a ser concluído pelo seu amigo Steven Spielberg. Kubrick não avançou com o projeto porque achava que eram necessários efeitos especiais que ainda não existiam na altura. 12 anos mais tarde surge De Olhos Bem Fechados, baseado na obra do escritor alemão Arthur Schnitzler, um drama intenso sobre um casal aparentemente feliz até ao dia em que a mulher, aqui desempenhada por Nicole Kidman, ter confessado uma quase traição ao seu marido, Tom Cruise. Kubrick disse que De Olhos Bem Fechados era provavelmente o seu melhor filme. No dia seguinte, a 7 de março de 1999, Stanley Kubrick morreu enquanto dormia, vítima de um ataque do coração. Tinha 70 anos e deixa um legado que vai estar para sempre na história da sétima arte.